Marcos capítulo 5. Marcos capítulo de número 5. É um texto aí muito conhecido, penúltima ceia do ano. Você sabe que culto de ceia, ele fica diferente mesmo. Então deixa o Senhor trabalhar. Você me deu um testemunho. Oh, meu Deus. Testemunho. Lembra do caroço na minha axila? Foi uma suspeita de um câncer, mas Jesus me curou. O caroço desapareceu. Cadê? Quem é a pessoa? Dá um grito, joga a cadeira para cima, aperta o nariz de alguém para que alguém grite. Está lá atrás. Lá atrás, o caroço sumiu. Nem precisa procurar, que não vai aparecer. Tá bom? Glória a Deus pela tua vida. Deus te abençoe, continue te abençoando grandemente. Deus faz, irmãos. Deus cura mesmo. Marcos capítulo 5. Texto bem conhecido. Versículo 24. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Senhor, a tua palavra é fonte de vida, e que bom que ela é viva, não fica velha, nem tampouco ultrapassada. Aqui está a igreja que ama ao Senhor, ama a tua palavra, se move por ela. Aqui está a igreja, meu Senhor, que numa noite de domingo se reúne para adorar ao Senhor, bendizer ao teu santo nome, mas também buscar do Senhor o fortalecimento, o renovo e uma direção para essa semana que se inicia. Nós amamos, meu Pai, os momentos de ceia, porque não dá para olhar para a ceia sem olhar lá atrás e ver o que foi feito por nós. Gratidão, Senhor. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Senta dando glória a Deus. Alguns milagres foram narrados nos 4 evangelhos. Eu digo alguns e não todos, porque a própria palavra de Deus vai dizer que nem todos os livros do mundo caberiam todos os feitos de Jesus. Não caberia em todos os livros do mundo todas as narrativas de todos os milagres que Jesus operou. Por exemplo, naquele milagre da multiplicação de pães e peixes, só está ali narrado o milagre da multiplicação. Mas se a gente analisar a fundo, a gente vai perceber que antes mesmo de multiplicar pão e peixes, Jesus curou a todos que naquele dia foram até ele. E quem foi precisava de algo. Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Pode imaginar quantos milagres aconteceram? Há poucos dias tivemos o culto no lar e meditamos sobre a cura da sogra de Pedro. E naquele dia mesmo da cura da sogra de Pedro, na parte da manhã, Jesus libertou um homem na sinagoga. Aproximadamente na hora do almoço, Jesus cura a sogra de Pedro. E na viração do dia, quando o sol estava se pondo, trouxeram todos os enfermos da cidade até a porta da casa. E Jesus curou todo mundo ali. Só que a Bíblia não vai trazer a narrativa de um por um, a cura de cada um deles. Não caberia, como a própria Bíblia diz, em todos os livros da terra. Aproximadamente 35 milagres estão descritos aqui nos 4 evangelhos. 35. Dentre esses 35 tem esse aqui, que é um dos mais conhecidos, um dos mais comentados,
com uma riqueza tão grande de detalhes. Mas o fato é que esse milagre aqui começou com a atitude de um homem chamado Jairo. Jesus estava descendo do barco na praia do lado de Cafarnaum, porque do outro lado ele havia libertado um moço que era possesso por uma legião de demônios. Jesus foi até Gadara, libertou aquele rapaz e depois entra no barco novamente com os discípulos. Eu preguei sobre a tempestade aqui hoje cedo, e Jesus agora vai fazer o caminho de volta. No caminho de ida teve tempestade, no caminho de volta não tem. Quando Jesus para o barco ali e desce do barco, já tem uma multidão, e a Bíblia diz, aguardando por ele, esperando por ele. As multidões estavam maravilhadas, não só com os seus ensinamentos, mas com tudo aquilo que ele fazia, que Jesus pregava e fazia, pregava e fazia, pregava e fazia. Era palavra e milagre, era coisa linda. Então quando ele chega na praia, já tem multidão, e aí vem alguém e rompe a multidão e chega aos pés dele, e esse alguém é Jairo, um dos principais da sinagoga. E Jairo traz um pedido, ele traz uma súplica. O pedido de Jairo é de que Jesus vá até a sua casa, impõe as mãos sobre a filha dele, que era uma menina de 12 anos, para que ela sarasse e vivesse. Então Jairo sabia por que ele estava ali, ele queria levar Jesus para a casa dele. É interessante isso, porque quando a gente vai até Lucas, no capítulo 4, Jesus estava dentro de uma sinagoga em Lucas 4. Em Lucas 4, estando ele dentro da sinagoga, entregaram a ele, para que ele fizesse a leitura, do rolo do profeta Isaías, que aqui é o livro do profeta Isaías, mas era um rolo. Quando Jesus abre o rolo que vai ler, caiu na escritura de Isaías 61, onde o profeta fala sobre a vinda do Senhor mesmo. Queria dar liberdade ao cativo, queria curar, queria transformar. Jesus leu o que estava escrito no rolo do profeta Isaías acerca dele mesmo, fecha o rolo, entrega na mão do oficial que estava ali, se assenta e diz: hoje esta escritura se cumpriu diante dos seus olhos. Eu sou aquele de quem o profeta estava falando. Só que quando Jesus disse isso, deu um problema, deu um rebuliço. De acordo com a Bíblia, em Lucas 4, expulsam Jesus dali, arrastam Jesus até um lugar alto, e eles querem apedrejar Jesus. Então Jesus está dentro de uma sinagoga, e a turma da sinagoga agora quer expulsar Jesus. Isso em Lucas 4. Em Lucas 4, os príncipes de sinagoga querem expulsar Jesus e matar Jesus. Em Marcos 5, um príncipe de sinagoga está querendo que Jesus vá na casa dele. Fica tranquilo, continua sendo quem você é, que daqui a pouco a opinião deles a seu respeito vai começar a mudar. Quem quer matar no Lucas 4 está querendo a visita dele em casa em Marcos 5. Quem quer botar para fora em Lucas 4 está querendo ele do lado de dentro em Marcos 5. Você está entendendo ou não? É você que fica se estressando, querendo provar alguma coisa para alguém. Continua sendo quem Deus te chamou para ser, fazendo o que Deus te chamou para fazer, que aqueles que um dia quiseram ver você bem longe, vão querer que você esteja lá dentro, porque vão respeitar a unção que você carrega. Vão mudar a opinião a seu respeito. E agora esse Jairo, um dos principais da sinagoga, está indo até Jesus, se lança aos pés de Jesus e roga a Jesus que vá até a sua casa, repito, para pôr as mãos sobre a filha dele, para que a filha dele sare viva, ou seja, a religião dele não pôde. Então Jairo está fazendo aqui algumas declarações. Primeiro, ele está se prostrando diante de Jesus. Eu só me prostro diante daquele que é maior do que eu. Então a primeira declaração de Jairo: eu sou grande na minha religião, mas o Senhor é maior do que eu e maior do que a minha religião.
Uma outra declaração que Jairo está fazendo: vai na minha casa para que coloque as suas mãos sobre a minha filha. A minha religião não tem poder para curar a minha filha, mas a mão do Senhor, um toque do Senhor, tem poder para transformar a situação que está dentro da minha casa. Ah, que bom que tem uma turma aqui parecida com Jairo. Por quê? Porque veio para dizer: Senhor, tu és o maior, tu és o grandão da Galileia, tu és o todo-poderoso. E também veio dizer: Senhor, não há situação na minha casa que o Senhor não possa mudar, que o Senhor não possa transformar, que o Senhor não possa resolver. Jairo fez essas declarações. E Jesus também, ao longo da caminhada de 3 anos e meio, Jesus fez algumas declarações acerca de si próprio. Uma delas foi assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Declaração de Jesus. Esse mesmo Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas vamos nos concentrar no caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que quando Jairo disse para Jesus: vem na minha casa, Jesus olhou para Jairo e disse: eu vou. Que coisa! Jesus sempre chamava as pessoas para seguir a Ele. Lembra de Pedro? Deixa tudo e me segue. Lembra de Levi, cobrador de impostos? Deixa tudo e me segue. João, deixa tudo e me segue. Ô Bartolomeu, deixa tudo e me segue. Ô turma, deixa tudo e vem após mim. E ele diz: olha, aquele que vem após mim, ele chama as pessoas até ele. Porque antes do ide, na vida de todos eles, teve o vinde. Primeiro é o vinde, para depois o ide. Então Jesus chamava as pessoas para seguir a Ele. Ai, que coisa! E agora? E agora aquele que sempre chamou as pessoas para seguir a Ele, está seguindo Jairo. Porque Jairo está indo para casa e Jesus está indo atrás de Jairo agora para atender um pedido de Jairo. Como assim? Que coisa! Jesus é o caminho. Aquele que é o caminho, agora está seguindo o caminho que Jairo está fazendo. Você não tem noção do que Jesus é capaz de fazer só para abençoar você e a tua casa. Interessante. Aquele que é o caminho está seguindo a Jairo pelo caminho. E é nessa trajetória, nesse meio de caminho, que uma mulher rouba a cena. A mulher entra em cena. Aí você conhece a história dela. Uma mulher que há 12 anos sofria, tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, 12 anos com fluxo de sangue. Aí se a gente pensa, se a gente lê rápido a Bíblia e pensa assim: 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos sangrando, 12 anos sangrando, 12 anos. Houve um belo dia que ela chegou para ela, esse período que chega para as irmãs todo mês. Aí eu vou falar o período menstrual. Essas mulheres tinham que ir agora para o arraial dos impuros e ficar ali durante 7 dias, porque a lei era muito rígida. Por exemplo, se ela estivesse nesse período e deitasse sobre uma cama, aquele lençol deveria ser queimado. Se ela tocasse, estando no período menstrual, se ela tocasse em um vaso de barro, o vaso de barro deveria ser quebrado e inutilizado. Se ela tocasse um vaso de madeira, ele deveria ser purificado e ficar isolado durante 7 dias, para depois voltar a uso. Ela não podia tocar em ninguém, porque ela estava sendo, nesse período menstrual, considerada imunda. E tudo aquilo que ela tocasse ficaria imundo. E todas as pessoas nas quais ela tocasse também ficariam imundas. Então a lei era muito dura e muito rígida. Então essa mulher, naquele dia, chega lá as regras dela e ela vai. O problema é que ela vai e se percebe, em dado momento da vida dela, que ela está completamente desregulada. Está tudo errado. Aí o texto afirma para a gente aqui, que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Já teve muito, agora não tem nada. Tudo aquilo que ela gastou na tentativa de se ver livre dessa enfermidade, desse problema.
Só que tem uma dificuldade aqui. Nenhum médico, e não foi um só, nenhum dos médicos a quem ela pagou conseguiu fechar o diagnóstico. Ninguém conseguiu fechar o diagnóstico. Aí essa mulher agora vem até Jesus, porque ela pensou: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Só que Jesus está caminhando com Jairo. Está tudo estranho nesse dia. Tudo estranho. Porque Jairo é um príncipe de sinagoga. E foi se lançar aos pés de Jesus para pedir ajuda a Jesus. Está tudo estranho aquele dia. Jesus está caminhando com Jairo. Jairo tinha muito a perder. Jairo tinha o seu posto de principal da sinagoga a perder, o seu status a perder, a honra que recebia dos homens a perder. Jairo tinha um nome, Jairo tinha uma posição. Só que Jairo aqui não teve medo de se expor. Por quê? Porque a necessidade de Jairo foi mais importante do que a opinião das pessoas ao redor de Jairo. Já vou voltar para a mulher, está ligado o texto. E eu vou repetir isso aqui: a necessidade de Jairo falou mais alto do que a opinião das pessoas que estavam ao redor de Jairo. Enquanto você ficar preocupado com a opinião das pessoas, a sua vida fica parada, travada, você perde, você sofre. Tem gente aqui que diz: apóstolo, por que Jesus não me abençoou ainda? É porque você não se posicionou ainda, porque você está preocupado com o que vão falar. Quem sabe lá no meio da tua parentela ninguém nem sabe que você está vindo para uma igreja evangélica, que você está preocupado com o que os católicos lá vão falar. Pelo amor de Deus, sabe que você não deu para você entender que a sua necessidade daquilo que só Jesus faz tem que ser mais forte do que a opinião das pessoas? Não, ele não estava nem aí. Ele não teve medo de se expor. Você quer ter vida diferente, irmão? Então para com esse medo que você tem de se expor. Para com esse medo que você tem de tomar a atitude de ser criticado pelas atitudes que você toma. É melhor ser criticado vencendo, ou ninguém falar nada e você só perdendo na vida. Jairo está disposto a passar pelas críticas. Ele só não quer perder a filha. Tem gente que perde o casamento, mas não se expõe à crítica. Tem gente que perde na vida financeira, mas tem vergonha de se expor. Tem vergonha de buscar o Senhor como se deve. Então Jairo se expôs. Mas só Jairo? Não. Essa mulher também. Porque se a lei era muito rígida, ela não podia ter feito o que fez. Ela não podia ter saído de onde saiu. Ela está impura. Tudo que ela, se ela tocasse nessa caixa, eu nem sei o que está aqui dentro, mas a caixa, o que está aqui dentro, teria se tornado imundo. Ela não podia tocar em ninguém. Só que ela diz assim, ó: eu vou tocar nele. 12 anos sofrendo. Quantos anos? Sabe qual é o problema de muita gente aqui? É a gente olhar para alguém com um problema e fazer julgamento. Achar que a gente sabe o que a pessoa tem que fazer para sair daquele problema. E quando, na verdade, muitas vezes você não sabe resolver nem o seu problema. Você olha para alguém com problema e você acha que você sabe o que fulano tem que fazer para virar aquela situação. Aí quando eu olho para você, eu vejo você com um problema e nem no seu problema você tem gerência. Você não consegue resolver nenhum problema da tua casa e está querendo dizer para o outro o que o outro tem que fazer para resolver a casa dele. Aí a gente olha para essa mulher e diz: não pode, não deve, não pode. Não. A gente olha para essa mulher e a gente comete o equívoco de imaginar o que ela tinha que ter feito e do jeito que ela deveria fazer. Ela está tomada pelo desespero, porque ela já gastou tudo que ela tinha com os médicos e não recebeu nada em troca. 12 anos sofrendo com esse fluxo de sangue, 12 anos sem poder abraçar as pessoas, sem poder ter uma vida normal, 12 anos, e sabe qual é a maior dor dela? Não é a dor provocada por esse mal, é a dor de não saber o que é que está causando isso. Se ela gastou tudo com alguns médicos, é sinal que nenhum médico fechou o diagnóstico. Gente, isso maltrata a gente. Por quê?
não saber o que está acontecendo. Não saber o que está acontecendo causa uma dor ainda maior do que o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo comigo? Quando você sente alguma coisa, procura um médico, faz exame e não dá nada, mas você continua sentindo. Só para exemplificar, não dá um nó na cabeça? Você começa a pensar, o que está acontecendo comigo? Não deu nada nos exames, mas eu continuo sentindo dor, eu continuo sofrendo. Da onde está vindo isso? Não saber a raiz, não saber a fonte desse sofrimento, causa mais sofrimento que a própria dor causada pela enfermidade dela. Está sofrendo 12 anos e nem sabe qual é a razão disso. Ela não sabe por que esse fluxo não para. Ela não sabe o que está acontecendo. Está sentindo uma dor e não sabe o que é. Aí você sente um incômodo na axila e começa a pensar, será que é um tumor? Aí você sente um carocinho no seio e diz, será que é câncer? Aí o fato de ainda não saber o que é, te deixa tão atormentado, mas tão atormentado, que provoca em você uma dor que o caroço não está provocando. O caroço não está nem doendo está, mas o não saber o que é isso, está deixando você com uma dor na alma que não cessa, não consegue dormir direito, não tem mais fome para comer. O que está acontecendo? É a situação dela. Ela tem um fluxo completamente irregular, ninguém descobre qual é a causa disso. Ela deveria entrar lá e ficar 7 dias, ela está sofrendo já 12 anos. Aí ela pensa, se eu tão somente tocar, e de onde que veio esse pensamento? Por aquilo que ela ouviu. Aquilo que ela ouviu, fez acreditar na cura dela. Aquilo que ela ouviu, fez com que ela reagisse contra o que estava acontecendo com ela. Pergunta para o teu irmão, o que você anda ouvindo? Nas mesas que você frequenta, qual é o assunto? Nos grupos de WhatsApp que você está, qual é o conteúdo? O que você anda ouvindo? Porque foi exatamente o que ela ouviu que fez ela acreditar. Agora para e pensa, como que ela gastou com os médicos se ela não podia tocar em ninguém? Como que foi isso aqui? Porque ela não pode tocar em ninguém. Como é que os médicos examinavam, ela sem tocar nela? Que não podia tocar nela. Como que isso aqui aconteceu? Bom, aí entra a história. Alguns historiadores acreditam que quando vinha uma amiga dela na mesma condição que ela e entrava lá, ela dizia tudo o que estava acontecendo e pedia a essa amiga para visitar um médico quando saísse dali. Quando vencia os 7 dias da amiga, a amiga ia até o médico, dava algum bem dela pela consulta e dizia para o médico tudo o que estava acontecendo com ela. Ela voltava no mês seguinte trazendo um chazinho, trazendo um remedinho, mas nada resolvia. Mas ela disse, se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Ela tem um problema, mas ela não saber por que ela tem esse problema, é um problema maior ainda. Quem sabe você está sofrendo, mas não saber por que isso está acontecendo com você, está te gerando um problema maior ainda. Quem sabe o seu casamento não está bom, mas não saber o que é que está acontecendo com a cabeça do seu marido, está gerando um problema maior ainda. Quem sabe a tua esposa está diferente, e não saber o porquê que ela está diferente, está gerando um problema maior ainda. Quem sabe o teu filho está se trancando no quarto, e não saber por que ele não faz mais parte na mesa do jantar, está deixando você com um problema maior ainda. Você sabe que tem um problema, mas você não sabe que problema que é esse. Ela tem, mas ela soube que Jesus estava passando. Jesus estava passando, e ela foi. Só que Bruna, ela não podia tocar em ninguém. Bruna, se ela tocasse em alguém, esse alguém seria considerado imundo. E quando ela sai do lugar, ela não pensa em mais ninguém, ela só está pensando nela. Porque tem uma multidão ao redor de Jesus. Desculpa desconstruir algumas coisas na sua cabeça, mas é só para te ajudar a pensar. Porque se a lei é severa, diz que ela não pode tocar em nada, que ela não pode tocar em ninguém, então ela não podia ter ido lá onde Jesus estava. Por quê? Porque ao redor de Jesus tem uma multidão. Só que para conseguir o que ela quer, ela sai tocando em todo mundo que está na frente.
E todo mundo que ela toca está ficando imundo. Porque é o que a lei dizia, é o que a tradição dizia. Tem hora que o desespero é tão grande que a gente nem percebe que está prejudicando pessoas em busca daquilo que a gente quer. Tem hora que o desespero é tão grande que você não está percebendo que você está prejudicando a sua família, tentando ganhar dinheiro e só está perdendo. O desespero é tão grande que você está indo em busca daquilo que você precisa, só que você se tornou tão insensível que você não está percebendo que você está machucando pessoas nesse processo. Você está tão focado naquilo que você quer, que pouco importa o que está acontecendo no meio. É como se os fins justificassem os meios. É aí que a gente vai entender por que Jesus parou. Por que Jesus parou? Porque Jesus não queria que essa mulher depois convivesse com o peso da culpa. Eu vou te explicar isso aqui. Ela vem por detrás, entre a multidão, e consegue tocar em Jesus. Só que para tocar em Jesus, ela já tocou em muita gente. Ela não podia tocar em ninguém. Mas ela não está preocupada com quem ela está tocando agora. Ela quer ver o lado dela. Ela quer resolver o problema dela. Pouco importa se eu toquei no João e o João ficou imundo. Eu quero ser purificada. E para ser purificada, não estou nem aí se ele vai ficar imundo. Para que eu seja limpa, não estou nem aí para quantas pessoas eu vou sujar no caminho. Aí ela vem e toca. E quando ela toca, a Bíblia diz que ela sentiu estar curada e Jesus sentiu que saiu virtude dele. Então vamos lá. De acordo com o texto, quando ela tocou, o sangue estancou. Repita comigo, estancou. Ela toca, o sangue para. Estancou o fluxo de sangue. Naquele momento, estancou. Ela sentiu que estancou. E Jesus sentiu que saiu o poder dele. Aí Jesus parou. Parou e começou a olhar ao redor. Está no texto. Ele para, começa a olhar ao redor e pergunta assim: quem me tocou? Jesus sabia quem tocou. Tanto que o texto vai dizer que ele olhava ao redor para saber a que havia tocado nele. Jesus sabia quem tocou nele. Mas por que Jesus não apontou para ela? Porque Jesus quer que ela reconheça o erro dela. Que erro? O erro de ter tocado em todo mundo antes de tocar nele. Está no texto, está na Bíblia aí ela confessando. Você não viu não? Ela confessou. Ela toca em Jesus. A hemorragia naquele momento foi estancada. Só que hemorragia estancada não é problema solucionado. Olha aqui, hemorragia estancada não é problema solucionado. Se não solucionar, daqui a pouco pode voltar a sangrar. Jesus para e olha e pergunta: quem me tocou? Os discípulos vão dizer: uma multidão te aperta e te oprime. O Senhor pergunta: quem te tocou? Aí Jesus diz: me tocaram, porque eu senti que de mim saiu virtude. E Jesus está olhando à volta. Jesus sabia quem ela era. Mas por que Jesus então não aponta? Jesus está dando a ela a oportunidade de ser curada de verdade. E aí a Bíblia vai dizer que a mulher, não podendo mais esconder-se, temendo e tremendo, se prostrou diante dele. O que é isso? Ela mudou de posição. A sua vida só muda quando você muda de posição. Se você não mudar de posição, você pode até sair daqui com milagre, mas daqui a 2 semanas você vai precisar de outra coisa e vai voltar aqui para ver se toca em Jesus de novo. É você quem decide. Ou você vai vivendo de toque, ou você vive de relacionamento. Ela temendo, que coisa boa, porque se percebe aqui que aquela mulher naquele momento passou a ter um negócio chamado temor. É o que está faltando para o povo de Deus hoje em dia. O que? Temor. Porque vem para o culto, pede a cura, pede o milagre. Jesus faz no outro dia, usa o corpo que foi curado por Jesus para estar no forró arrastando o pé. Cadê o temor?
vem para o culto, pede a Jesus: Jesus, toca em mim, me cura, arranca essa enfermidade de mim. Aí Jesus te cura. Jesus toca, você tocou em Jesus, Jesus te tocou, a cura aconteceu. Aí você usa o corpo que Jesus curou para sentar no bar e tomar uma gelada. Cadê o temor? É por isso que vive voltando com hemorragia, vive voltando sangrando de novo, está sangrando de novo, está sangrando de novo, está sangrando de novo, porque só estanca, mas vai lá fora, abre de novo. Que isso, apóstolo? É ceia. Que palavra dura para quem é fraco. Temor. Quando entrou nela o temor, ela saiu de trás e veio para frente, porque ela chegou por detrás, está escondida, só que é o benefício, está escondida. Ela toca e já ia embora, ela toca e já ia vazar, porque até aquele momento ela não quer Jesus, ela quer o que Jesus faz. Ela vem por detrás dele, nem para ele olha, vem por detrás dele, não permite que ele penetre os olhos nela, vem por detrás, toca, aí sente que recebeu e pensa: estou indo. Que negócio é esse? Jesus parou. Jesus diz assim: ó, alguém me tocou. Aí vai ver o que o texto diz. E ela, temendo e tremendo, estou caminhando para o final, se lançou aos pés dele, se lançou diante dele, veio para frente dele agora, se lançou aos pés e lhe contou toda a verdade. Lhe contou toda a verdade. Quando ela sai de trás e vem para frente, ela está mudando de posição e buscando relacionamento. Olha aqui para mim, grave essa palavra que eu vou te liberar agora aqui. Mude o seu posicionamento e busque relacionamento. Eu vou te dizer de novo porque é para o teu bem. Mude o seu posicionamento e busque relacionamento. Para quê? Para não voltar sangrando todo o culto com esse negócio aberto de novo. Jesus não quer só fazer isso e estancar. Jesus quer curar você de verdade. Lhe contou toda a verdade. Que verdade? O que ela fez. A verdade do que ela fez. O que ela fez? Jesus, para tocar no Senhor, eu toquei nele, eu toquei nele, eu toquei nele, eu toquei naquela lá, eu toquei naquela outra lá, eu feri esse aqui, eu machuquei aquele lá. Senhor, eu estava tão insensível que eu não me importei quem eu estava deixando imundo, desde que eu ficasse limpa. Eu não estava me importando com quem ia sofrer, desde que eu estivesse bem. Aí quando ela vai para frente, Jesus, e conta a Jesus toda a verdade, Jesus olha para ela e diz assim: ó, filha, olha o que está nesse texto, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus agora não está estancando o sangue. Jesus está dizendo: acabou esse sofrimento. Seu sofrimento acaba aqui. A sua dor termina aqui. Esses 12 anos de sofrimento, de dor, de angústia, de tristeza, terminam aqui. O que Jesus está fazendo com ela? Está livrando ela até do peso da culpa. Porque ela ia voltar com o sangue estancado, mas ela ia ter que passar no caminho de volta por todas as pessoas que ela tocou sem poder ter tocado. Ia pesar para ela. Jesus não quer te curar e ver você com o coração angustiado. Jesus não quer só te curar, estancar o sangue e ver você para baixo, mal, cheio de angústia no coração, cheio de tristeza, cheio de remorso por coisas que você fez. Jesus quer ver você mudando o posicionamento, buscando o relacionamento, porque quando você muda o posicionamento, Ele muda o argumento. Eu vou te provar, está aqui no texto, diante dos nossos olhos. Quando Jesus parou, a Bíblia diz que Jesus parou para ver a que lhe tocou. E Jesus diz assim: ó, alguém me tocou. Enquanto veio por detrás e tocou, era só alguém.
Depois que contou toda a verdade, foi chamada de filha. Você não entendeu não, né? Enquanto veio por detrás querendo só um milagre, foi chamado de alguém. Mas quando se prostrou diante dele e contou toda a verdade, aí já não é mais alguém, já não é mais uma no meio da multidão. Aí Jesus, na frente de todo aquele povo que estava ali, levantou a voz, olhou para ela e disse assim, ó: filha. Alguém poderia julgá-la, alguém poderia apontar o dedo para ela, alguém poderia tentar apedrejá-la, porque o que ela fez merecia apedrejamento de acordo com a lei. De acordo com a lei, ela deveria ser apedrejada. Mas quando Jesus deu a ela a oportunidade de falar a verdade, Jesus colocou ela aqui do lado e disse assim, ó: filha. Era como se Jesus estivesse dizendo: agora é minha filha, quero ver quem toca nela. Agora é filha, quero ver quem mexe com ela. Agora é filha, quero ver quem joga pedra nela. Agora é filha, quero ver quem diz que para ela não tem jeito. Se você quiser só o toque, Ele permite. Permite. Porque para tocar nele, também tem que ter fé. Para fazer o que ela fez, precisava ter um nível de fé. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Fé. Então Jesus permite que você entre em um culto desde domingo à noite, uma igreja lotada, e toque nele, e receba aquilo que você está querendo. Só que se você nessa noite mudar o seu posicionamento e buscar o relacionamento, você vai voltar para a tua casa com muito mais do que aquilo que você poderia imaginar. Filha, oi, filha, 12 anos sangrando, 12 anos sendo chamado de imunda, 12 anos sem poder abraçar ninguém, sem poder receber carinho de ninguém, 12 anos longe das pessoas que a amavam e as pessoas que ela amava. 12 anos, cadê o nome dela? Nem aqui na Bíblia tem. Aí Jesus olha para ela e diz: filha. Essa palavra penetrou no mais profundo do coração dela, e eu tenho certeza que naquele momento ela entendeu: o que Ele tem para mim é muito mais do que aquilo que eu poderia imaginar. Como assim? Ele tem não só cura, mas Ele tem perdão, Ele tem transformação, Ele tem nova vida, Ele tem nova história. Quando ela sai de trás e vem para frente, ela descobre que o que Jesus tinha era muito mais do que ela poderia imaginar. Fique em pé comigo aí. Já, apóstolo, a gente não terminou ainda, mas eu quero que você fique de pé. Só estancar o sangue não resolve não, irmão. Só pagar aquela conta amanhã é muito pouco, irmão. Não, vou vir aqui para ver se Jesus me abençoe e eu consigo pagar aquela conta amanhã. Ah, irmão, tem outras formas. Faz um extra, ganha o dinheiro e paga a conta. Tem outras formas. Só pagar uma conta é muito pouco. Só sumir um caroço. Apóstolo, sumiu o caroço. Isso é tremendo, mas ainda é pouco. Perto do que ele tem, é muito pouco. O toque estanca, mas confessar a verdade cura. Enquanto só toca, ela é só mais uma alguém. Quando ela fala a verdade, ela é chamada de filha. Não todo culto aqui é multidão. Eu vejo uma multidão, e é o que está diante dos meus olhos sempre, aqui todo culto. Mas Deus não quer ver você como multidão. Ele conhece você. Ele sabe dos detalhes da sua vida. Não queira ser contado como alguém, o 038, ou 450, ou 1327. Não. É muito pouco perto daquilo que Jesus tem para você. Ela teve que ter coragem de mudar o posicionamento, se lançar aos pés dele, vir de frente agora e falar toda a verdade. Que verdade? A verdade que estava dentro dela e tudo que ela fez para chegar até ali. Jesus fez isso para expor? Não, Jesus fez isso para proteger ela.
Se ela não fala para Jesus, as pessoas iam jogar aquilo na cara dela para o resto da vida. Olha aqui para mim. Quando você confessa a verdade para Jesus, Ele pega isso aí e joga no mar do esquecimento. Quando você esconde essa verdade, o diabo esfrega isso no seu nariz o resto da sua vida. Você aguenta conviver com isso? Você aguenta conviver com pessoas olhando para você e dizendo: olha a imunda, me tocou, me fez mal, olha o que ela fez, miserável, desgraçada. Você aguenta viver com isso? Ou você quer que a partir dessa noite as pessoas olhem para você como aquele que Jesus está chamando de filho, como aquela que Jesus está chamando de filha? Repito, se você quer só tocar para ser curado, tem até aquela música, né? Apenas um toque, é isso mesmo. Se você tocar, estanca. Só que o problema é que no próximo culto pode ser que você esteja aqui de novo, precisando tocar de novo. Por quê? Porque vai sangrar de novo. Se você tocar aí hoje, onde você está, vai estancar. Como assim? Se seu problema sentimental pode ser resolvido hoje, mas o problema é que você vai arrumar outro e vai sangrar de novo. Que o toque só estanca. O relacionamento é que cura e transforma.